A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, voltando por aqui para lhes fornecer um conteúdo que pode lhe auxiliar aí na escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Arlindo Pessoza, superintendente da escola bíblica dominical aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, presidida pelo pastor Eliseu Alves. Amados, eu desejo, esse é o propósito, de fornecermos aqui um pouco de subsídios para que você possa ter um conteúdo mais sólido, quem sabe mais aprofundado aí na sua sala de aula. A nossa aula de hoje é a aula de número 7, que tem o título Não Retribua pelos Padrões Humanos. Nós estamos estudando o segundo trimestre, que foi comentado pelo pastor Osiel Gomes. Amados, vamos lá. O texto áureo da nossa lição de hoje, que tem a sua palavra-chave retribuição, o texto áureo diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 18. Verdade prática. O cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Desta forma, ele demonstra que verdadeiramente o seu caráter foi transformado por Cristo Jesus. Meus queridos, nós temos percebido que a obra da graça de Cristo Jesus, ela foi muito superior à lei. Há um propósito. O propósito é que quando Cristo nos proporcionou a graça, entregando a sua vida para ser crucificado, estabeleceu uma aliança de salvação, uma aliança da graça, que selou, pagou todos os nossos pecados pelo poder e valor do seu sangue derramado na cruz. Nós entendemos que confronta toda a lei humana, todo o sentimento, toda a prática pecaminosa do homem, toda a sua mente pecaminosa desde lá do Éden. Nós percebemos que lá no livro do Gênesis, lá no início, nós percebemos aqui, no capítulo 4 do livro do Gênesis, olha o que Lameque disse. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Veja aqui a mente de Lameque, a mente pecaminosa. Ele disse, ele pegou a palavra que Deus falou a Caim, porque Deus colocou uma trava, Deus colocou ali um sinal em Caim para que as pessoas que o encontrassem não se vingassem de Caim por ter Caim matado seu irmão. E Deus decretou que quem assim fizesse, matasse Caim, seriam punido ou castigado 7 vezes. Então Lameque mata um homem por ferir ele, e o segundo homem, um jovem, ele mata por coisa banal, simplesmente por pisar nele. E ele disse: quem ferir Caim seria punido 7 vezes, e quem ferisse, quem matasse Lameque pelos seus crimes,
seria castigado 70 vezes 7. Veja a mente do homem, veja a mente pecaminosa do homem. É por isso que Jesus vai dar uma resposta a Pedro quando Pedro diz, aqui em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, perceba aqui como Jesus ele coloca uma palavra confrontando exatamente essa palavra de Lameque, que foi pronunciada muito antes da lei. Veja lá que Jesus disse: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes ficará ou pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, mas por que Jesus falou essas palavras? Por que Jesus disse isso? Por que Jesus falou a respeito desse assunto, falando na mesma proporção em que Lameque falou? Claro, em contrapartida, Lameque falou de punição pelos seus próprios crimes, mas Jesus está falando de perdão, Jesus está falando de uma obra do Espírito Santo, de uma obra de amor, de uma decisão que todo crente salvo deve ter no seu coração, a obra do amor, de perdoar. É tanto que ele também fala, quando ele diz: o que disseram os homens? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E veja lá aqui, ó. O Senhor, ele coloca uma normativa aqui no tempo da lei, aqui em Deuteronômio, conhecido como a segunda lei, ou a lei recitada, a recitação da lei. Aqui no capítulo 19, versículos 18 em diante, diz assim: aqui é Jesus, ou seja, aqui é Deus colocando um equilíbrio nesses disparates dos homens, nesta mente pecaminosa do homem, já que Lameque queria, em sua ideia pecaminosa, colocar: deixa eu fazer, deixa eu cometer os meus delitos, deixa eu cometer o que eu quiser, e quem fizer mal a mim será punido, né, de uma forma estrondosa, muito mais, além do que ele fez. Ou seja, então ele tem liberdade para fazer isso, né, entre aspas. E veja o que a lei faz. A lei vem normatizar. E ele diz assim, ó, o Senhor fala a Moisés: e os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso aqui trata-se de uma lei antiga, antes mesmo do Código de Hammurabi. Fala aqui da lei de Talião, que vem do latim lex talionis, lei de Talião. Esta lei não era uma lei que dava direito ao homem se vingar, vingança pessoal, não. Aqui tinha um conjunto, um grupo de ancião ou de juízes que eles avaliariam o crime, o dano que a pessoa cometeu, e esta pessoa teria que pagar na mesma altura, equiparar no mesmo padrão. Não poderia jamais exceder, tinha que ser no mesmo padrão. Mas isso não poderia ser a pessoa própria fazer isso, mas eles tinham que levar o caso aos anciãos, aos juízes, e eles avaliariam e dariam a sentença. Então isso é para normatizar, para tentar conter uma desordem no meio da comunidade, de Israel, do povo de Israel. Lembrando novamente que ninguém tem o direito de se vingar, de uma vingança, né? Porque vingança é diferente de justiça.
A justiça é direito de todo homem na terra. É tanto que o próprio Senhor vai dizer, ou disse, escreveu no Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças. Bem-aventurado é o que tem sede de justiça, porque esses serão fartos. Fazer justiça. Existe o padrão, existe um critério para se fazer justiça. Não somos nós. Quando nós nos vingamos por conta própria, nós não estamos fazendo justiça. Como existe aí uma palavra que justiça com as próprias mãos, mas na verdade não é justiça com as próprias mãos, mas é vingança, porque quem faz por si mesmo comete vingança e não justiça. Justiça leva ao órgão competente que vai cuidar desta área. Então é isso aí. A normatização aqui da lei estabelecida para nesse critério aqui, a lei de Talião, ou lex talionis, é colocar aqui um freio, colocar uma contenção na desordem para que pessoas não viessem cometer crimes maiores. Então perceba que baseado no disparate de Lameque, Jesus vem falando para Pedro, porque nós temos aqui a lei e a graça, e também temos o tempo do julgamento das nossas obras. Ninguém escapa do juízo de Deus. No tempo da lei, os homens fariam aquilo que lhe era determinado por lei. No tempo da graça, o nosso Deus nos deu o seu Filho para zerar a nossa conta de pecado. Apagou toda a nossa cédula de dívida. Ele apagou na cruz pelo seu sangue. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que acredita que plenamente no sacrifício de Cristo no Calvário, esta pessoa é salva. Porque o amor de Cristo nos fez isso, o amor de Deus nos fez isso, dando o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, o amor de Cristo que nos deu a vida, ele foi derramado em nossos corações. E todo crente salvo, liberto em Cristo, aquele em que o amor foi derramado no seu coração, ele não terá dificuldade de cumprir com toda a lei e muito mais do que isso, fazer da mesma forma em que Jesus ordenou a Pedro, para combater a ideia pecaminosa que tinha no coração dos homens antes da lei, pois o pecado que brotou a partir do momento da desobediência no Éden, todos nós temos esta parte em nós, a natureza adâmica, que tende a justificar-se por si próprio, a buscar sua autojustificação, tentar justificar todo o nosso erro. Porém, o Senhor vem colocando essa expressão para Pedro, dizendo: Pedro, eu não te digo que deves perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esta é a obra da graça. A obra da graça não é uma obra limitada à lei, é uma obra que não mede o tamanho. Tem pessoas que vai exercer o amor, tem gente que vai exercer o perdão, vai sobressair aos outros, porque o amor de Cristo foi derramado em seu coração. E essa pessoa não terá dificuldade em fazer aquilo em que está determinado, que está orientado pela palavra de Deus. Lembra que Jesus disse àquele: quando lhe ferir, quando lhe bater no rosto, vira a outra face. Quando Jesus disse essas palavras, ele disse dentro de um contexto cultural judaico, porque naquele tempo, quando um judeu ele queria provocar uma briga, queria iniciar uma briga, ele ralava a mão no rosto do outro.
ralava a mão no rosto do outro, e isso era uma provocação para iniciar uma briga. Então, a ideia aqui é: não caia na provocação. Não abra o seu coração para a provocação. Então Jesus estava dizendo: se alguém quiser provocar uma briga ralando a mão no seu rosto, dá outra face para ele, dizendo: você pode fazer o que quiser, mas esta briga não vai começar. Você pode provocar da forma que você quiser, mas esta briga não vai se iniciar, porque o amor de Cristo, aleluia, foi derramado em meu coração. O amor de Cristo foi derramado no seu coração. Não abra o seu coração para as provocações, não caia nas provocações das outras pessoas que querem provocar uma briga, mas releva, despreza em o nome do Senhor Jesus, pois a vingança ela não é a natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus, agora o Senhor reinando em nossos corações, é o amor que prevalece. O amor que prevalece em nosso coração como uma fonte de água que faz jorrar. O amor é a expressão natural do reino, isso sim, porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Então, amados, nós vimos aí que a lei ela vem para normatizar, equiparar, não cobre do outro além. Se ele fez alguma coisa no tempo da lei, ele deveria pagar o mesmo preço em que ele corrompeu o outro. Ele não deveria pagar mais, como a ideia de Lameque. Deus vem aí trazendo a lei para colocar um tampão na boca ou na ideia pecaminosa do homem, para se autoproteger, queria cometer vários e vários crimes. Então a lei vem combatendo tudo isso, equiparando, é olho por olho, é dente por dente. Contudo, também não pode aquele que foi corrompido, aquele que sofreu prejuízo, ele vingar-se pessoalmente do outro. Não, tinha um conjunto, tinha um grupo de anciãos e juízes para fazer isso. Então logo nós entendemos, e vem Jesus agora para assinar, carimbar um novo pacto, uma nova era, pagando os nossos pecados. Contudo, agora nós não devemos nos limitar à lei, não estamos mais presos à lei, porque a lei nós vamos cumprir ela naturalmente, isso não será peso sobre nós, até porque a proposta de Cristo Jesus vai além da lei, vai muito mais profundo do que a lei, porque é o amor, onde há o amor, não a lei. Ou seja, você jamais será pego pela lei se você exerce o amor, se você é uma pessoa pacífica, se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa perdoadora, se você é uma pessoa longânima, ninguém te pegará pela lei. Então, a proposta da graça é isso, amados, ser muito além. É por isso que a palavra diz: se a nossa justiça dos cristãos não exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós estamos perdidos. Tem que exercer, ou seja, tem que exceder, tem que ser além dos escribas e fariseus, porque eles tinham uma ideia distorcida, e dentro desse padrão deles aqui, a graça de Cristo Jesus e o amor de Cristo derramado em nossos corações, a nossa justiça será muito maior do que a ideia, a ideologia dos escribas e fariseus. Amados, que você possa tomar proveito dessa instrução, desse subsídio, e seja uma bênção para a sua vida, para você fazer uso aí na sala de aula. Meu amado, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação aí, e fica com Cristo Jesus e uma ótima aula aí no próximo domingo. Fiquem com Deus e até lá.